Na continuidade do capítulo 26 de Mateus, a partir agora do verso 26 até o verso 30, a ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 até o 30, nos fala assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Entenda que esse favor de muitos inclui você, inclui cada um de nós nesta noite e tantos outros que estão nesse presente século, louvando, glorificando o nome do Senhor, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida, e queremos agora, Deus, ouvir do Senhor a tua palavra para esta noite. Mais uma vez agradecemos, Deus, pelo que o Senhor já fez por nós enquanto caminhava aqui na face da terra, como Deus homem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agradecemos, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós através da ação plena do Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo que está em nós, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Mas a nossa gratidão também, Deus, tem um sentido da salvação, que nós fomos alcançados pela tua graça. Não merecíamos, Pai, a verdade é essa, mas quis o Senhor nos alcançar pela tua graça, através do teu sacrifício vivo, santo e perfeito, através do derramar do teu sangue na cruz por todos nós. Por isso, nesta noite, Deus, mais uma vez, estamos aqui lembrando deste momento, e queremos que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, como o Senhor falou aos discípulos no passado. Fale através da tua palavra hoje aos nossos corações. É a nossa oração na total dependência do Senhor, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, tem uma frase que é narrada e a título de Lutero, o grande reformador do século XVI, que fala assim: uma masmorra com Cristo é um trono. Uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Essa frase é de Lutero, né? É dada como Lutero que falou isso lá no século XVI. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Atualizando essa frase, eu digo que sem o sangue do Cordeiro, sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, hoje seria inferno para nós. Mas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, hoje eu tenho certeza e convicção que é céu para nós. Graças a Deus por isso. Nós estamos caminhando em direção aos céus, pelo sacrifício puro e perfeito do Senhor Jesus em nós. E é isso que nós cremos, é nisto que nós cremos. E é por isso que nós estamos aqui. E o tema desta noite, há poder no sangue de Jesus, veio à minha memória quando eu ainda era muito criança, de 12, 13 anos, 10 anos por aí. E ali na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, a igreja que eu fui pregar agora há poucos dias, que completou 50 anos de organização, uma igreja que iniciou-se na varanda do meu avô, que era presbítero, né, na época, e depois que essa igreja foi encorpando e ganhou um lugar fixo, que é até hoje no mesmo lugar, só que da nossa moradia até a igreja era uma distância longa naquela época, e sem nenhuma iluminação pública.
e andávamos por caminhos assim muito complexos na Baixada Fluminense, muito difícil. E ali na região de Duque de Caxias, tínhamos muitos centros, né, que a gente na época chamava de macumba, hoje a religião afro, né, e tantas outras normas que dão assim do politicamente correto para dizer das religiões. E eles faziam as suas apresentações, os seus cultos, né, nas esquinas escuras. E eram vários. Você ia para a igreja ouvindo de longe o atabaque, o tambor, a música, enfim, você ouvia. E aquilo ia nos causando um certo receio, principalmente quando nós éramos muito crianças, porque nós íamos chegando muito perto e chegávamos muito perto disso. E ali trazia um certo receio para nós. Mas a caminhada da minha família, né, puxado ali pelo meu avô, via meus tios, minha mãe, meus irmãos e outros primos, fazendo assim uma caminhada até em casa, voltando da igreja, e o meu avô na frente daquele grupo, ele puxava essa frase dizendo assim: no sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E isso nós começávamos a recitar. Ele puxava e a gente ia passando por ali. E não tinha outro caminho, tinha que passar exatamente quase que esbarrando nessa turma que fazia e prestava esse culto ali, entre o pano preto, o vermelho, o cabrito degolado, o frango, a farofa, os pratos, aquelas coisas todas. De vez em quando aparece aqui na nossa esquina aqui de domingo um despacho desse, e eu lembro desse tempo lá no Rio de Janeiro. Mas sabe o que acontecia? Isso ficou na minha memória e está na minha memória até hoje. É que quando nós começávamos a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, acontecia um silêncio, você não ouvia mais o atabaque, você não ouvia mais as músicas, você não via mais as danças que eram feitas ali. Havia um silêncio. Enquanto essa turma, né, esse discipulado do Senhor Jesus não passava, nada acontecia. Depois que nós rompíamos com isso, já íamos distante, aí você começava a ouvir de novo o tambor, a cantoria, aquela coisa toda. Isso para no nosso coração até hoje. Há poder no sangue de Jesus. E é uma verdade que nós cremos, que o sangue do Senhor Jesus mudou a nossa história. Causou em nós o efeito do sobrenatural. Trouxe sobre nós certezas que nós não tínhamos sem o sacrifício de Cristo. E nesta noite que o Senhor Jesus reúne os discípulos para ali comemorar a Páscoa e ali instituir, olha só que interessante, a última ceia dele e a primeira ceia dos discípulos. Foi a primeira e última do Senhor Jesus e a primeira de tantas outras que os discípulos e nós vamos participar. Quando esses homens ali se reuniram em torno do Senhor Jesus, naquela noite de quinta-feira, véspera da Páscoa, ele segura o cálice e começa a explicar que o seu sangue é a nova aliança, como nós acabamos de ler, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. E era um sangue, um sacrifício único, perfeito, e que nós cremos que é suficiente para toda a nossa caminhada na face da terra. Por que eu falo que é suficiente? Porque não haverá outro sacrifício, não haverá outro derramamento de sangue, não haverá outra crucificação, aquela foi única só, e suficiente para perdoar os nossos pecados enquanto aqui nós estivermos na face da terra. Por quê? Porque nós vamos perceber que durante 4.000 anos antes de Cristo, o sangue de bodes, touros, enfim, dos animais, das ovelhas, dos cordeiros, não cumpriu os requisitos para o cumprimento da lei, ou seja, só o sangue do Senhor Jesus é suficiente. Por isso que ele veio. Nenhum ritual anterior, nenhum sacrifício anterior dos animais, nenhum sangue derramado no altar antes de Cristo foi suficiente.
O único que seria capaz de fazer isso era o sangue do Senhor Jesus. E este é o que ele estava falando, isso era o que ele estava falando quando ele disse que tinha vindo para cumprir a lei, mas também não acabar com a lei, porque ele seria o Cordeiro de Deus, que vinha com esse propósito de tirar o pecado do mundo. Por isso que João Batista, falando domingo à noite aqui, nós falamos isso para a igreja. A apresentação de João Batista do Senhor Jesus aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali ao seu lado, foi essa exclusivamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma revelação que João Batista está à luz das Escrituras, aproximadamente 3 anos antes da morte do Senhor Jesus na cruz, antes do seu sacrifício na cruz. Então, a apresentação daquele que precedeu o caminho do Senhor Jesus, João Batista, nos traz essa ideia e define bem de forma clara para nós a função do Senhor Jesus, o papel dele, o significado dele, a importância dele para nós. Só o sangue do Senhor Jesus que é suficiente para nos purificar de todo pecado. E esse gesto do Senhor Jesus na cruz é um testamento de sangue, que se alguém, como nós, confiássemos no seu poder, no poder deste sangue, nós estaríamos recebendo de uma só vez a redenção, estaríamos recebendo a expiação, estaríamos recebendo cura, libertação, estaremos recebendo proteção, poder e também transformação. Por isso que nós chamamos a atenção da igreja: há poder no sangue do Senhor Jesus. Há poder. E o primeiro poder que nós temos é o poder de tirar o pecado do mundo, o pecado de cada um de nós. Mas o sangue de Jesus, na sua realidade, na sua verdade, na sua centralidade, ele nos libertou da maldição, do pecado e também da morte. O sangue do Senhor Jesus nos libertou. E quando nós olhamos para a história, onde o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, para cada ano aspergir o sangue sobre o propiciatório da arca da aliança, e ali fazer expiação dos pecados do povo, da nação de Israel. E quando nós olhamos para o sacrifício vivo, santo e perfeito do Senhor Jesus, quando nós percebemos que a palavra do Senhor registra que quando o Senhor Jesus gritou tetelestai, ou seja, está consumado, o véu foi rasgado do alto a baixo, aquilo que nos separava dos átrios do Senhor, da presença do Senhor, da proximidade do Senhor. Quando o Senhor Jesus gritou, está consumado, o véu foi rasgado de cima para baixo, e agora o homem pode ser resgatado pela nova aliança do sangue de Jesus, tendo seus pecados perdoados. O seu sangue foi derramado para que nós hoje pudéssemos ter o perdão e alcançar a salvação do Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados. Também eu creio que há poder no sangue do Senhor Jesus para transformar. É o sangue de Jesus que, quando aplicado à nossa vida, faz com que o principal dos pecadores, eu estou fazendo menção ao apóstolo Paulo quando ainda era Saulo. Ele mesmo diz, eu sou o principal, eu sou o número 1 dos pecadores. Eu acho isso tão interessante da parte dele. E nós vemos pelas Escrituras que ele foi transformado em uma nova criatura, formada agora à imagem e à santidade do próprio Cristo. Através do sangue do Cordeiro, esse sangue do Senhor Jesus pode transformar. Lá em Hebreus 9,14, nos fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Sabe com qual objetivo? Para servirmos ao Deus vivo. Uma vez que este sangue é aspergido sobre nós, espiritualmente falando,
Ele estará nos purificando, trazendo sobre nós uma consciência de que as coisas velhas precisam ser sepultadas, esquecidas. E eu falo as práticas de pecados que cometíamos antes do sangue do Cordeiro, para que possamos servir ao Deus vivo. E esse entendimento significa um caminhar para a santificação, um desejo de viver a santificação. Quando olhamos Saulo, um assassino que tentou destruir a igreja do Deus vivo, e ele teve um encontro com o poder do sangue do Cordeiro e foi transformado para sempre em Paulo, apóstolo de Cristo, nós podemos perceber que este sangue do Cordeiro, ele é eficaz. Ele é eficaz. É um sangue necessário. Também podemos ver um outro exemplo que também está muito agora em foco na crucificação, o ladrão na cruz, que teve um encontro com o poder do sangue de Jesus ali naquele momento, e ali ele foi transformado de um homem condenado em um santo habitante do paraíso. Aí eu volto à frase de Lutero: aquela cruz sem Cristo é um inferno, mas aquela cruz com Cristo é céu. É céu para nós, como foi céu para aquele ladrão, que naquele momento ele foi achado por Deus. E quando nós voltamos a Paulo, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, diz, é nova criatura. O sangue do Senhor Jesus tem este poder de nos fazer de novo. E ele completa: e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse ato só é possível com o derramamento do sangue do Cordeiro, pelo aspergir do sangue do Cordeiro em nós. Não há uma alma, irmãos, que tenha ido tão longe, ou seja, que tenha praticado tantos pecados ou pecados, que possa estar distante ou impossível de ser lavado, transformado pelo sangue do Senhor Jesus. Quando nós olhamos os exemplos que nós demos de pessoas que foram transformadas, o homem que se dizia cristão, como Paulo, e percorria as aldeias buscando os cristãos para matarem. Quando nós vemos um ladrão que foi crucificado ali na cruz ao lado de Cristo, nós podemos imaginar o que essas pessoas praticaram na sua vida. Mas nós podemos ver que não foi tão longe a ponto do sangue do Senhor Jesus não poder alcançá-los. Isso traz para nós uma verdade: somos de fato pecadores, mas pecadores lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. E por mais distante que nós tentamos ir ou ficar longe de Deus com a prática do pecado, este pecado não foi tão forte ou tão suficiente a ponto de impedir a ação do sangue do Cordeiro sobre nós, sobre o poder regenerador, transformador do sangue do Cordeiro em nós, para a glória de Deus. Eu gosto muito, irmãos, quando ouço alguns testemunhos, que até nos assusta às vezes, e as pessoas falam assim: antes de Cristo eu era um ladrão, antes de Cristo eu praticava as coisas abomináveis, antes de Cristo, enfim, eu não era bem visto pela sociedade, né? Tinha um comportamento que ficava à margem da lei, não era bem visto, mas depois de Cristo me tornei uma nova criatura, mudei. Ou seja, por mais que aquela pessoa andou distante de Deus, em algum momento da sua existência, o sangue do Cordeiro aspergido sobre ela o fez agora uma nova criatura, o transformou agora em filho de Deus, para a glória de Deus. O sangue de Jesus tem poder transformador, não duvide dessa verdade. Também eu creio que o sangue do Senhor Jesus, que há poder no sangue do Senhor Jesus para dar vida. Eu gosto muito de completar essa frase dizendo assim: vida e vida em abundância, vida para valer. O sangue, quando nós olhamos para nós de forma biológica, é a nossa fonte de vida. Sem ele correndo em nossas veias, em nosso corpo, nós vamos deixar de ter vida nesse corpo físico, não é assim? Você não pode sobreviver sem sangue. Não sei se você já percebeu isso. Tanto que, se você sofrer um ferimento que venha provocar uma hemorragia grave, o efeito morte pode ser muito rápido para essa pessoa, porque sem sangue não há possibilidade de vida, né?
Então, sem o sangue de Cristo aplicado ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa existência, também não há vida. Estaríamos nós condenados à morte. E não é somente a morte natural, mas a morte espiritual, onde a Bíblia, no livro de Apocalipse, chama e diz de segunda morte. É aquela morte que não tem solução. Porque para a primeira morte, a morte natural, nós cremos na ressurreição. Jesus venceu a morte. Mas a segunda morte, a morte espiritual, são aqueles que não têm em si mesmo o sangue do Cordeiro. Não tem o sangue, então não tem vida. Se não tem vida, não tem o sangue, não tem vida eterna com Cristo. Estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Por isso a vida no sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos uma listagem, Apocalipse 21, versículo 8, nós podemos ver as pessoas que assim se comportam nessas categorias de vidas, são pessoas que viveram e não receberam em si mesmo o sangue de Cristo. Lá o versículo 8 de Apocalipse 21 diz assim: mas quanto, por exemplo, aos medrosos, aos covardes, em outra tradução. Quem são os covardes e os medrosos? São aqueles que não anunciaram a palavra de Deus. Se nós pudéssemos explicar um pouquinho mais, são aqueles que caminharam próximo de Cristo, mas não eram de Cristo, não davam testemunho de Cristo, ficaram muito tímidos de Cristo, não assumiram a pessoa de Cristo em si mesmo. Viveram uma vida que parecia ser, mas aos olhos de Deus, ou você é, ou você não é. Aos olhos dos homens, muitas vezes você pode dizer assim: ah, não, eu sou, o irmão é, mas aos olhos de Deus, há uma só verdade: ou você é, ou você não é. Aí vem aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. E João completa dizendo que seria a sua sentença: sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí entra o que nós acabamos de falar, a segunda morte. Aqueles que são atingidos pela segunda morte, é porque enquanto viveram nesta vida, não foram atingidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, o sangue do Senhor Jesus. Logo não tiveram os seus pecados lavados, regenerados. Logo não se tornaram em uma nova criatura e estão condenados ao inferno. A cruz de Cristo, para eles, foi uma cruz vazia. Uma cruz sem sacrifício, sem derramamento de sangue. E assim alcançar a sentença da justiça divina, que é a segunda morte. E a consequência dessa segunda morte, irmãos, é uma eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Traduzindo o que Lutero diz: uma vida sem Cristo, inferno. O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz tem este poder de nos dar vida, e vida em abundância, e vida com Jesus para todo sempre. Também creio que o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, há poder neste sangue de curar, querido, e também de proteger. E eu volto de novo à questão do nosso corpo, da biologia, nem que estuda isso, a ciência, a medicina. Sempre que um vírus ataca o nosso corpo físico e começa a agir, nos causa uma certa enfermidade, ficamos doentes. Nós vimos muito isso, aí na pandemia. O nosso sangue começa a lutar com tudo o que ele tem e ataca esses vírus com as células brancas do sangue. Quando o inimigo de sua alma, da minha alma, da nossa alma, se levanta contra nós, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos cobre como um escudo, e o inimigo que destruiria nossa alma é expulso. É expulso. Esse vírus conhecido como pecado, aonde tem o seu autor, que é o diabo, que é o inimigo das nossas almas, quando percebe a ação do sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, ele nos cura, nos liberta e nos dá a vitória. Ele expulsa esse inimigo tão feroz, tão contumaz, que é Satanás da nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus, ele é o nosso protetor, é o nosso escudo, é a nossa proteção.
Em certo momento, as Escrituras dizem que o inimigo tenta nos atingir com os dardos inflamados. Nós somos um alvo a ser atingido, a ser desejado pelas setas inflamadas do diabo. Mas quando nós temos o sangue do Cordeiro em nós, quando nós somos encharcados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, é como esse sangue fosse um escudo. E quando esses dardos inflamados do diabo vêm em nossa direção e nos atinge, ele é apagado por esse sangue do Cordeiro que está em nós, que é o sangue de Cristo. Não nos causa nenhum dano. Esta ilustração de Paulo, ele traz como referência aquele escudo que o soldado romano usava para as guerras, e era feito de couro. E quando eles iam para a guerra, encharcava aquele escudo nas águas e pesava mais. Mas quando vinha aquela seta, aquelas lanças com fogo, cravava nesse escudo, o fogo apagava, não provocava dano. E Paulo usa essa ilustração assim, que o sangue do Senhor Jesus em nós, irmãos, é este escudo que nos protege, que cuida de nós e apaga as setas inflamadas do inimigo sobre nós. Eu creio neste poder. Também creio que o sangue, que há poder no sangue de Jesus, e este sangue tem o poder de libertar. É o poder do sangue de Jesus que quebra o jugo da servidão do pecado em nossas vidas. O pecado já não tem mais efeito sobre a nossa vida. Ele não apenas nos perdoa e nos livra das garras de Satanás, mas pelo poder do sangue de Cristo, nós experimentamos a libertação do pecado. Somos libertos através do sangue do Cordeiro. Ele não nos provoca mais prisões, não mais nos acorrenta, somos livres pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós não temos mais o prazer e nem buscamos mais a prática do pecado, porque quando nós fomos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, uma coisa que nós não queremos mais que seja assim aspergido sobre nós é o pecado. Então nós fugimos, resistimos, para que não sejamos mais atingidos pelo pecado, porque o sangue do Senhor Jesus verdadeiramente nos liberta de todo o pecado. Nós somos livres agora. Por isso que louvamos a Deus, por isso que nós glorificamos a Deus, por isso que nós temos esperança, expectativa de vida eterna com Jesus, por isso que nós cremos no Senhor Jesus, por isso que nós chegamos à igreja, por isso que nós continuamos a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo, porque agora nós somos nova criatura, tudo se fez novo. E se fez novo porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Nós temos um novo caminhar. Há dois adágios bíblicos muito interessantes, que primeiro é que volta o porco, a porca lavada volta a se mover na lama, né? O provérbio diz isso, a porca lavada volta a se mover na lama. Não sei quantas vezes você já fez essa experiência ou já viu essa experiência em tentar lavar um porco. E depois solta o porco para ver o que ele vai fazer em primeiro lugar. Primeira lama que ele vê, ele se lança lá. Volta ao estado anterior. Volta ao pecado. Porque essa é a sua natureza. Mas uma vez nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, já estamos limpos. Nós queremos nos distanciar desta lama que conhecemos como pecado, para que isso não venha mais ser aspergido sobre nós, para que não haja uma mancha, um pingo de pecado sobre nós, porque fomos lavados e regenerados pelo Cordeiro. O segundo adágio que diz assim: volta o cão ao vômito. Volta o cão ao vômito, né? Nojento isso, né? Mas a Bíblia mostra isso para nós. O pecado, muitas vezes, o homem, a pessoa sem Cristo, ele pode até se arrepender, ele pode ter até uma crise de consciência, mas no outro dia ele está na prática de novo do pecado. Ele tem prazer no vômito, ele não se distancia do vômito, ele até tem consciência que aquilo é nojento, que aquilo é errado, não se deve, mas a sua natureza o leva de volta a esta prática. Mas uma vez, quando somos atingidos pelo sangue do Cordeiro,
nós somos libertos disso. Nós não temos mais prazer, nós queremos distância do pecado. Queremos viver de fato, como nós já falamos, como nova criatura em Deus, porque Ele liberta, e não apenas liberta, mas o sangue atua em nós para nós vencermos, para nós triunfarmos. E em Cristo podemos dizer com toda certeza e convicção, em Cristo somos mais que vencedores. Nós vencemos toda e qualquer situação que possa vir em nós e contra nós, tendo como objetivo nos afastar da presença de Deus. O sangue do Senhor Jesus nos dá o poder de libertar. E eu concluo, amada igreja, nesta noite tão importante, que lembramos esse momento do Senhor Jesus, que há poder no sangue de Jesus, porque este sangue verdadeiramente tira o pecado do mundo. Há poder no sangue do Senhor Jesus, porque eu creio que este poder transforma o pecador em um pecador regenerado, lavado, pronto para adentrar nas moradas dos céus. Eu creio que há poder no sangue do Senhor Jesus, porque esse sangue dá vida, e vida em abundância. Eu creio que há poder no sangue do Senhor Jesus, porque esse sangue, Ele pode nos curar, e também pode nos proteger, pode nos libertar. E este sangue foi derramado na cruz por mim e por você. E por último, eu digo que eu creio no sangue do Senhor Jesus. Eu creio que há poder no sangue de Jesus, porque Ele liberta, e podemos dizer que somos libertos para a glória dEle e para a nossa alegria. Paulo, escrevendo em Colossenses, capítulo 1, 13, 14, ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas, e olha só, querido, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Cristo fez isso por mim e por você na cruz. Quando Ele falou, tetelestai, está consumado, aspergido do seu sangue, foi como se nós tomássemos uma rodovia, atravessássemos uma ponte, e Ele tem nos transportado, nos levado, mostrado os caminhos para o reino do Senhor Jesus, para todo sempre. E eu encerro trazendo a nós a mensagem de João ao Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é a palavra que o Senhor Jesus traz para nós, que no seu sangue há vitória, no seu sangue há poder, e Ele nos liberta de todo temor que porventura possa cercar a nossa existência. Em Cristo somos mais que vencedores, hoje e sempre. Amém.